Olá, começa mais um Café com Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município. Hoje, aqui em nossos estúdios, Valdir Roque, ele que é vereador aqui da nossa Câmara Municipal e também líder da bancada do PT. Valdir, obrigado por aceitar o nosso convite e trazer um pouco para os nossos telespectadores sobre a sua pessoa e sobre as suas atividades. Eu que agradeço, Amaral, por esse convite. Estou inteira disposição aqui no Café com Autoridades. Valdir, a função de um vereador já foi debatida inúmeras vezes aqui no nosso programa. Acredito que o nosso telespectador já tem um conceito bem definido do que é ser um vereador. Queria que você me explicasse um pouquinho sobre o que é ser líder de uma bancada de um partido. O líder da bancada, ele tem decisões a nível, às vezes nacional, estadual, mas a nível municipal, que compete ao partido, que compete determinações, discussões ao partido. E eu, como líder da bancada, nas votações, nos debates, eu que tenho que estar preparado para discutir esses temas tão importantes e relevantes do nosso município. Na prática, onde que um munícipe, um eleitor, tem uma ligação com o líder de bancada? Existe alguma interatividade direta entre o interessado no partido e o líder da bancada? Não, o líder da bancada ele tem um assento natural na executiva do partido, então ele discute. Mas o líder da bancada, ele só apenas é um vereador que conduz algumas discussões importantes com os outros vereadores do mesmo partido. Ah, está mais nos bastidores, Mais não está bastidores. na linha de frente, Não. é nada que traga diferenças efetivas para o eleitor, para até o afiliado ao partido. Não tem uma ligação direta, é mais bastidores. Não, é mais bastidores, mas quando tem um tema importante nas discussões, ele responde pela bancada na Câmara, seja para os jornais, seja para outros vereadores ou para a comunidade. Então ele representa os vereadores dentro do parlamento. Valdir, me fala um pouco sobre sua trajetória. Como você chegou a ser hoje um vereador, o líder de uma bancada? Você tem uma trajetória junto aos munícipes, porque não se consegue se eleger se não tiver uma atuação efetiva, não tiver uma visibilidade com os munícipes, com os eleitores. Como foi sua trajetória? Eu sou filho de operários metalúrgicos. Meu pai trabalhou na Cobrasma há 25 anos. Então, eu tenho influência muito dos movimentos sindicais, dos movimentos operários em Osasco. A influência também do movimento da Igreja Católica, das SEBs, das pastorais, e por isso que eu comecei a engajar em partidos que têm uma visão mais clínica, uma visão muito mais certeira aos movimentos sociais e aos grupos mais oprimidos. Legal. Por isso que eu virei um petista, uma pessoa de partido, e que acredito que o Brasil, como o mundo, muda através de partidos, não de pessoas. O PT ele tem um vínculo muito forte com os sindicatos, né? Até o nosso ex-presidente da República, Lula, veio do sindicato dos metalúrgicos, você também veio aqui de Osasco, saíram N pessoas ligadas ao sindicato. A classe trabalhadora, ela é uma forte demandadora, uma forte classe que depende das decisões políticas? Depende muito. Na verdade, os movimentos anarquistas no começo do século XX, no século XX, os anarquistas, os socialistas, os comunistas, seja italianos, espanhóis, nós tínhamos muita influência. Foi nesse momento que nós começamos a descobrir que o trabalhador, o homem urbano ou rural, ele tinha condições de exercer também política. E não apenas aquela elite formada, aquela elite dos grandes latifundiários, dos grandes industriais que poderiam estar na política. Nós não. A partir desse momento nós começamos a ter influência num movimento que nós, mesmo sendo operários, donas de casa, camponeses, poderíamos também alcançar na disputa política, nessa disputa, e formular políticas para os trabalhadores. Foi a formação do sindicato. Perfeito. Valdir, antes de você ser político, você é um munícipe. Como munícipe e também vereador, político, enraizado aí nas fileiras do partido, como você encara o PT nos dias de hoje comparado ao PT de 25 anos atrás? Eu acho que a mudança que o PT fez 12 anos atrás é uma mudança significativa para o Brasil. Se você pensar
emocionalmente, o Brasil hoje, o ser humano brasileiro, o cidadão brasileiro tem uma autoestima. Hoje o brasileiro anda de avião, tem carro. Hoje o filho pode estudar através do ProUni, do FIES, também como pode estudar através de escolas técnicas federais ou universidades federais. Então o Brasil cresceu, ele compra mais, ele investe mais, vai mais para o shopping, troca mais o guarda-roupa, troca a geladeira. Então ele trocou. Agora, nós estamos passando hoje, nos dias de hoje, uma recessão que é mundial. Só que o Brasil, mesmo assim, mesmo as críticas dessa grande mídia que nós temos aí, que é uma mídia que só bate, porque a mídia, várias televisões, é antiético eu falar o nome de televisões, TVs ou jornais grandes, eles têm como finalidade ficar com o poder. E nós queremos o quê? É descentralizar o poder para que mais empreendedores, micro e pequeno, tenham condições e acesso à comunicação. Então, por isso tudo, o Partido dos Trabalhadores, ele sofre. O pessoal fala assim, está em recessão. Está em recessão para a Volks, que quer vender 100 mil carros por ano e ela vende 99 mil. Então, por causa de 1000 carros, está em recessão. Está em recessão a Johnson & Johnson, que quer vender tantos remédios e não vende, então tem recessão. O trabalhador, ele sofre também com isso, mas ele sofre consciente. Hoje, o desemprego no Brasil é 7%. Na Europa é 12%. Onde está pior? Na Europa ou no Brasil? Mas na sua visão, vou insistir um pouco na pergunta na questão não política, mas certo. Na questão ideológica. O PT, ele arrebanhou muitos afiliados e muitos adeptos. Eu digo há 25 anos atrás, há 20, 25 anos atrás, no começo do PT, na sua célula máter, no seu gênesis, no surgimento do PT, ele tinha uma ideologia não anarquista, mas para fazer uma diferença da qual eu, como munícipe, como repórter, mas não deixando de ser munícipe, eu gostaria de ter visto aquela linha de 20, 25 anos atrás ser seguido. Mudou a minha visão de encarar a política ou o PT ele deu uma remodelada em função da adequação necessária à política? Eu acho que nós temos que admitir que o PT errou em algumas formas de trabalhar. Okay. Mas qualquer partido hoje ele é feito de homens e mulheres. Tem pessoas que erram, tem pessoas que acertam. O Partido dos Trabalhadores de 1980 ele é diferente de 2015. O mundo é diferente, vamos começar por aí. A tecnologia, se você pegar 3 mil anos de humanidade, eu acho que no século XX nós tivemos a maior evolução, então mudou. A tecnologia, sim. Seja da informática, hoje todo mundo tem um iPad, tem um iPod, tem um celular, assim por diante. O PT, os princípios e os valores deles não mudou. Está lá na Carta Magna do PT, legal. Na sua história. Bom ouvir isso. O grande problema é que tem algumas pessoas que desviaram da normativa do PT, da normalidade. Aí sim que nós temos que puni-las, dentro do Partido dos Trabalhadores. Agora, não dá mais, por exemplo, quando eu fui metalúrgico, eu operava máquinas, torno, fresa. Hoje não tem, é tudo eletrônico. Então mudou. Hoje meus filhos, por exemplo, eles vão para a escola, a comunicação que eu tenho com eles é por telefone, né? O estudo é no computador. Valdir, nós somos do tempo que a gente ia à biblioteca fazer pesquisas. Biblioteca, né? Isso aí. Biblioteca. Hoje o pai Google, que eles falam, não quero fazer propaganda do Google, mas o Google dá tudo. Você quer uma receita de bolo, o Google dá. Você quer uma receita de uma bomba, o Google dá. Sim. Então é tudo. Então mudou. Agora o partido não mudou seus valores, seus princípios. Nós estamos sim discutindo qual é a melhor forma de atuar. O Brasil cresceu, e cresceu por um governo como Lula e por um partido que dava a linha. Nós estamos passando dificuldade porque o mundo está passando dificuldade. Isso nós temos que deixar claro. Este posicionamento da atual presidente da República de se calar perante determinadas situações é coisa que o Lula não faria, né? O Lula ele dava mais a cara a tapa, você não acha isso? Eu acho que são posições diferentes. O governo Emídio tinha sua plataforma de governo e ele fez, só que a forma dele agir em Osasco era uma. O governo Lapas, ele tem a plataforma dele, ele está indo em cima da plataforma, só que a forma dele dirigir é outra. Então o Emídio era mais político, o Lapas é um político mais técnico, o Emídio é um político mais político.
Então nós temos que tomar o seguinte cuidado, em detrimento do partido, das ideologias, das linhas de condutas a ser seguidas, vai ter a execução em função de cada pessoa. O partido ele tem também, nós temos que tomar também este cuidado na hora de escolhermos a urna, escolhermos nas urnas, não só as ideologias do partido, mas tem também a influência da personalidade do candidato? Eu acho que influência, personalidade não. Tem que saber escolher. O povo tem que politizar mais. Ele tem que pegar e ver o seguinte, plano de governo. O que vai ser feito em Osasco? Eu me recordo que o governo, quando nós fomos candidatos com o Jorge Lapas, nós tínhamos um plano de governo e estava detalhado. Os outros candidatos não tinham. Então a população tem que ler, tem que cobrar, tem que discutir. Eu só quero dizer que a evolução é diferente. No tempo do Emídio, o orçamento participativo era feito de uma forma. Era o aquecimento, como que ia ser distribuído a verba. No governo Lapas é a mesma coisa, só que a forma que é feita é diferente. Isso não quer dizer que o final ou a finalidade da verba é a mesma, porque é para construção, ou para elaboração, ou para uma coisa melhor. Agora, a forma de caminhar é diferente. Agora, o plano de governo para a execução de um administrativo, de uma prefeitura, ele é muito diferente? Ou seja, eu sou candidato, faço um plano de governo, eu quero fazer isto. Uma vez eleito, eu consigo executar pelos fatores externos o meu plano de governo? Eu posso te dizer que o prefeito Emídio conseguiu executar de 90% a 99% do plano de governo dele. Né? Por quê? Porque você tem que seguir. Você não pode enganar a população. Você não pode mentir para ela. Agora, a população, ou o cidadão brasileiro, ele vê as coisas muito de médio e curto prazo. Sim. E tem coisas que são longo prazo. A ansiedade mata. Muito. Ele não sabe que para construir um viaduto, ou para canalizar um córrego, ou para comprar uma merenda, existe uma lei chamada 8.666, que é a lei de licitações. Então, demora para fazer isso. Mas não, aí que você vê que ele quer o viaduto, ou a ponte, ou a compra de um material rápido. Não. O dinheiro público tem que ser bem investido, bem analisado. E ainda mais agora, com esta responsabilidade fiscal, porque isto mudou bastante também a conduta dos administradores. Também. Né? Tinha uma certa arbitrariedade, construía-se as coisas, gastava-se o dinheiro público sem muita ordenação. Mas o grande problema disso, acho que não era tanto isso aí, porque já existia a lei. O problema é você gastar muito e deixar a dívida para o outro. É esse que é o grande problema. Esta foi o divisor de águas. A lei da responsabilidade fiscal faz com que você preste contas ao momento de deixar o cargo. Isso que é certo. Isso é muito bom. É isso que eu acho que é maravilhoso. Tem que ser desse jeito. Vereador, o nosso programa chega aqui já na metade do seu bloco. Faremos agora um pequeno intervalo e continuaremos já com esse bate-papo aqui com o vereador Valdir Roque. Não saia daí, voltamos já. E eu acho. De volta com o Café com Autoridade, hoje conversando com o Valdir Roque. Falamos um pouco de assuntos genéricos sobre o partido, mas agora eu gostaria de saber de você, Valdir, como é que está a nossa Câmara? Vamos trazer bem regional, por sermos uma TV regional, seria bastante interessante trazermos o assunto bem para o nosso quintal. A nossa Câmara, como que está? Nossa Câmara, é importante saber, eu vou repetir para as pessoas entenderem. Nós somos 21 vereadores. 21. Os 21 vereadores trabalham bastante. Nós somos limitados pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual. Pelo regime político. Pelo regime, pela lei orgânica. O que é? O vereador, ele vai fiscalizar o executivo e fazer indicação. Então, é uma coisa limitada que nós temos que mudar. Mas enquanto não muda, nós temos que viver nesse regime. Mas os 21 vereadores, eles trabalham, eles fazem indicações aonde precisa carpinagem, onde precisa uma poda da árvore, onde está sujeira, fiscalizam, denunciam, cutucam. Esse é o papel do vereador. Porque o vereador é aquele que está perto da população, é aquele que amassa barro, que conversa, é diferente do executivo. Mesmo o executivo
o nosso Jorge Lapas vai para a rua, vai ver as demandas com seus secretários, mas o vereador é aquele que é eleito diretamente. Faz a interface entre o administrativo e a população. É aquele que às vezes é muitas vezes cobrado, né? Sim. Cobrado de várias ações. Então o vereador, a Câmara tem isso. Agora nós temos uma discussão aí, se os vereadores vão para 23, 24, 25, 27. Está em discussão se vai aumentar o número de cadeiras. Mas é com todos os partidos. Todos os partidos. Porque com a nova legislação, Osasco, como tem mais de 500 mil eleitores... Poderia ter 27. No máximo 27. 27. Mas nós estamos ainda na manha, porque a gente está indo devagar, porque a gente precisa saber também a discussão com os vereadores, entender um pouco a população, que é a opinião pública. Mas não tem também uma lei pouco interessante para os vereadores, que mesmo que aumente o número de cadeiras, não aumentar-se-ia a verba de participação? Não tem essa colocação também? Quer dizer, aumentando o número, mantendo-se o mesmo X, o Y a ser dividido por cada um será menor, porque vocês têm a necessidade de auxiliares, de administrativos dentro do seu gabinete. Isso não é, de certa forma, ruim para vocês mesmos? Não, eu acho que não. Eu acho que eu, por exemplo, eu sou a favor de aumentar, nem muito, aumentar pouco. Mas não aumentar o orçamento. O orçamento, por exemplo, se a Câmara hoje é 4% a 5%, tem que receber 4% a 5%, acabou. Isso não mudaria. Se você tiver 21 vereadores, ou 23, ou 25 vereadores, manterá o mesmo. É isso. O que nós temos que discutir dentro da Câmara, com os partidos e com a sociedade, o que é melhor para nós. O seu parecer, não sei se eu estou sendo muito feliz nessa pergunta, mas no seu parecer pessoal, você gostaria que aumentasse o número? Eu acho que poderia aumentar no máximo 25 cadeiras. Para 25 cadeiras. O que mudaria para o munícipe em tendo 21 ou tendo 25, 27, tendo um número diferente? É a cobrança. É o parlamentar indo mais para a rua, o parlamentar ouvindo uma população, o parlamentar ajudando o seu município. Eu não falo o seu bairro porque eu sou de Quitaúna, moro há 50 anos em Quitaúna, mas eu sou um vereador de Osasco. Eu não sou de Quitaúna, não sou de Jardim de Abril. Sou de todos os bairros que tem. Mudando um pouco de assunto, assim, meio que radicalmente, mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre um tema que está bastante em voga, que é sobre a mudança da idade sobre a penalidade, sobre a maioridade ser antecipada para 16 anos. Qual o seu parecer quanto a isso? Eu vou falar o parecer meu e da bancada do Partido dos Trabalhadores. Perfeito. Nós somos contra a maioridade. Você vai achar de 18 para 16, o traficante, ele vai assediar o de 14 e o de 12. Fora isso, você vai ter que ter uma mudança nas cláusulas pétreas da Constituição. Mais ainda, se vai baixar para 16 anos, como querem, você vai deixar o jovem beber, se alcoolizar. Ele vai poder agora andar de carro. E a maior violência no Brasil é a violência do trânsito. Né? Ele vai poder fumar, mais ainda do que fuma. Então, o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, vai ter que mudar. Vamos ter que ter outro olhar para o Código Penal, para o Código Civil. E essa mudança da maioridade serve para quem? Para a indústria armamentista, para a indústria farmacêutica, para a indústria do cigarro, para a indústria da violência, é isso. Eu estou te entendendo. Então, você está dizendo assim, que estão literalmente tapando o sal com a peneira. É lógico. Ao invés de se resolver o problema da criminalidade, o problema da segurança, transfere o problema para o menor que de hoje tem 16 para 18 anos, então transforma ele no maior, só que estão esquecendo de olhar o contra. Se olha só o pró, bom, agora ele vai ser penalizado. O indelinquente vai ser penalizado. De contrapartida, você vai abrir margem para aquele menor que não era indelinquente a começar a dirigir. A indústria, Amaral. De forma geral. A indústria vai ganhar dinheiro. Essa indústria armamentista, a indústria da farmácia, a indústria do cigarro. É isso. Veja bem, eu fico indignado quando uma pessoa vem discutir. Porque quando você vai discutir com uma pessoa que não faz a discussão séria e verdadeira, ela fala, deixa uma pessoa entrar na tua casa, estuprar tua esposa, tua filha, e depois pôr
A discussão não é numa essa. colocação como essa, não tem como Tem você como. dar outra resposta. É uma discussão tão pobre. Sim. Vamos discutir o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. Está muito bom, está excelente. Os juízes têm que ter a capacidade, as varas de juizado de menor, os delegados, eles têm que ter a capacidade de interpretar o ECA com uma firmeza, com responsabilidade. Vereador, eles não fazem isso. Concordo com você. A nossa Constituição, as nossas leis são lindas, são boas, Isso. apesar de antigas. Mas o problema está na execução. É Nós isso. não temos penitenciária para compor tantos delinquentes, nós não temos escola para evitar que o menor se torne um delinquente. Então, acho que a gente fica batendo em ferro frio e esquece o problema. E é aí que estão vocês, políticos, com a faca e o queijo na mão, ou não, face às mordaças, às algemas que os seguram, mas são vocês que têm que fazer isso por nós. Mas é isso que eu quero fazer, Amaral. Veja bem, eu sou um vereador que discute tudo. Eu quero discutir tudo e quero ser um vereador do estado de Osasco. Mas eu quero proteger nossos filhos. Sim. Esses dias num debate que nós fizemos... Haja visto o pai que é, né? Isso nos torna mais pai, isso nos torna mais preocupados com o fato de ser pai. Eu fui num debate da maioridade penal e a gente nota o seguinte: quem é hoje preso, que vai para penitenciário? O pobre? Tem 4. O pobre. O devedor de pensão? Não, o pobre, o preto. Ah, é racial. É racial. Aí, algumas pessoas falavam, não sei se pode falar nesse canal de televisão. Fique à vontade. A puta, falava puta, PPP. E hoje eu até brinco, o petista também vai preso muitas vezes. Porque, veja bem, eu estava lendo o jornal esses dias, o dono do Banco Santos foi absolvido. Os colarinhos brancos. Então, veja bem, no Brasil nós temos que começar a ter uma imagem mais crítica ao judiciário. O judiciário, seja os juízes, os promotores, o Ministério Público, eles têm que usarem da justiça com mais justiça e com mais seriedade. Você pega aquele juiz Gilmar Mendes, quantas vezes ele não tirou traficante? Sim. E aí ele quer brigar com todo mundo? Que moral que tem alguns juízes, não o Poder Judiciário, que é sério. E eles não questionam nem o mérito da questão. Eles vão na falha da lei. Isso. Muitos são absolvidos porque um lá contratou 7 advogados e um se ausentou em cada uma das audiências, prorrogava. Ele completou 70 anos de idade e acabou caindo na imunidade pela idade. Eu acho que muitos de vocês sabem de quem eu estou falando. Quer dizer, eles têm uma estratégia administrativa que não cai nem no mérito do certo ou do errado. Amaral, eu tô assim, eu tenho clareza da discussão que eu faço. Eu tenho 50 anos, sou um moleque nos dias de hoje. Para mim, velho é aquele que está acamado. Perfeito. Né? Mas eu vejo assim, nós temos que discutir, tem que ter uma reforma judiciária séria. Não dá para ter uma distância, um juiz, ou um juiz, seja federal ou estadual, ganhar mais de 35 mil e uma empregada ganha 700. Nós temos que abaixar. É muito grande. Ele não sabe o que acontece aqui embaixo. Sim. Aliás, eles nos enxergam aqui embaixo de uma forma diferente. Tanto que, quando você vai numa audiência, você vê que o juiz fica lá em cima, os advogados do lado, porque ele quer dar uma de superior. Eu acho que tem que ser, mas tem que ter seriedade no que faz. Perfeito. E é isso. Eu não tenho nenhum amigo que é da Polícia Federal. E hoje a gente vê a crise da Polícia Federal aí. Não prende ninguém. Quando prende sem prova, como aconteceu com algumas pessoas. Sim. Você entendeu? Então, eu acho que... E a polícia prende e o juiz solta. O juiz porque não tem espaço na penitenciária, não tem mais o que fazer. Mas quando tem um advogado bom, Sim. porque quando tem um advogado ruim, o que acontece? O coitado fica preso. O ladrão da galinha. Não é nem julgado. Muitas vezes ele fica preso, aguardando o julgamento, e quando não... inocente que o é. Isso não é incomum de acontecer. A pessoa ficar retida 7 meses, 8 meses, 1 ano, aguardando o julgamento, e quando é concluído o inquérito, dá o veredito que ele é inocente. E aonde que está a indenização dessa pessoa que perdeu vida, perdeu amigo, vai demorar perdeu muito serviço? tempo para receber. Sim. Muito tempo. Por isso que a maioridade penal é uma irresponsabilidade de algumas entidades
que querem abaixar isso. Mas primeiro que começa assim, tá na é PL 171, né? Tá na iminência de ser votado agora. Tá. Pra acontecer. Por exemplo, o Congresso hoje está organizado com um presidente do Congresso que não tem a mínima preocupação com a população. Ele tem a mínima preocupação com o bolso dele. Ele tem a mínima preocupação com algumas empresários, com alguns agentes de empresas que querem se fortalecer. Então, ele não está nem aí com a população. Eu acho que esse Congresso não é um problema de conservador. Esse Congresso ele é irresponsável pelas medidas que ele quer. Tirar as conquistas trabalhistas, a maioridade penal. A aposentadoria está extinguindo, então, né? Isso aí. A gente está chegando num ponto em que nós vamos ter que trabalhar até o último dia das nossas vidas, porque está enxugando de tal forma. Agora, para você se aposentar, você tem que ter 60 anos de trabalho, está para ser votado, acho que foi vetado, não tenho certeza desse fato. 60 anos de trabalho, mais 35 de contribuição. 95 anos, vai viver o quê? Não sobra muito, né, Valdir? Isso aí. Quer dizer, está se enxugando. É o fator previdenciário. O fator previdenciário. Eu não sei como está em discussão. Acho que a semana passada foi rica em debates, mas vai na sociedade ver se eles estavam vendo. Só que tem um outro fator também que a gente tem que ponderar. Quando se subtrai de um lado, se soma no outro. Porque um dos maiores gastos orçamentários é a previdência de um país. Mas por quê? Sabe? Porque tem muito velho, talvez? Não, porque é o seguinte. Isso, a Previdência, que é uma das melhores do mundo, né? Você vai nos Estados Unidos, não tem isso não. Não tem. Então, veja que bem. não precisa. A pessoa tem uma qualidade de vida que ela se sustenta, ela se autossustenta. É meio que mendigância. Desculpa, o meu ponto de vista. Seria muito bom se nós não precisássemos do INSS. Também acho. Mas veja bem, hoje, o INSS, o trabalhador urbano, paga a aposentadoria do rural. Hoje... O subsídio? Subsídio. Hoje, o aposentado por invalidez, hoje, a viúva. Agora, tem algumas coisas que sabe, é uma idiotice grande, que é você pagar a aposentadoria para a filha de militar. Sim. Isso tem que acabar num país democrático. Isso não pode existir. É aí que precisa de uma reforma. Isso está precisando de uma reforma. Por isso que a população tem que se organizar, tem que entender mais, tem que discutir mais, tem que se politizar, tem que gostar da política, porque é através da política que muda a vida dela. Valdir, acredito que esse assunto Previdência, daria um outro programa completo. Mas como o nosso horário é limitado, o nosso programa vai chegando ao seu final e eu deixo as câmeras ao seu inteiro dispor. Eu quero agradecer, Amaral, esse convite. O Café com Autoridade mostra um pouco o nosso ser, o nosso eu. E eu sou esse Valdir Roque. Moro 50 anos em Osasco, 50 anos no bairro de Quitaúna. Tenho 2 filhos, o Caio e a Larissa, minha esposa a Rose Roque, minha família de Quitaúna. Sou filho de operários da Cobrasma e amo o que eu faço e gosto. Sei das dificuldades que o meu partido, o PT, tem e está enfrentando. Muitas vezes por não ter esclarecimento da mídia. Por que a mídia hoje não condena a CBF? Por que a mídia hoje não fala do Aécio, que teve o aeroporto, que o avião descia lá para fazer o tráfico? Então, nós temos que discutir, temos que nos policiar e nos politizar. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado, Valdir. E ouvindo o Valdir falar de toda a sua família, eu me senti até com inveja. Eu queria mandar aqui um beijo para minha esposa Elaine, que está meio brava comigo. Amor, te amo. Café com Autoridade vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana.